Espero que tenham gostado do filme tanto como me deu prazer a mim e à minha equipa fazer o filme. E agora agradeço também ao Paulo esta oportunidade de poder com que o filme seja apenas um pontapé de saída para termos estas conversas, para reunir todas estas pessoas à volta destes projetos e também da visita guiada que fizemos hoje à tarde. Algumas das pessoas que fizeram a visita guiada com certeza estarão aqui também a ver o filme. E se calhar começava pelo primeiro filme, dos Albergues Noturnos, do qual o Laudonino é o nosso protagonista. Nós estivemos há pouco nos Albergues Noturnos e posso-vos dizer a primeira coisa que me surpreendeu, acho que já lá vão 5 anos, foi que o projeto parece estar exatamente na mesma ao dia que fiz as filmagens. E isso acho que também se deve à qualidade do projeto. E uma das coisas que me impressionou da primeira vez que visitei os albergues foi como é que um projeto tão simples podia ter um impacto que o Laudolino contava na história do filme, não é? Pequenas alterações como a introdução de uma casa de banho, não é? De os quartos não serem uma camarata, mas serem espaços mais pequenos. Como é que isso traduzia-se em qualidade de vida e em poder também transformar a vida das pessoas que habitavam. Uma vez que isso não passa no filme, pedia-te para partilhares com as pessoas que viram o filme em que é que consistiu exatamente esse projeto. Muito obrigado. Isto de facto é muito emocionante ver no ecrã e no cinema. O Nuno ainda não tinha visto a versão final. De facto, ainda estou um bocadinho aqui a digerir, sobretudo não acho graça nenhuma ver-me tanto tempo no ecrã. Mas queria dizer que um edifício só se mantém bem porque é bem tratado. Sem manutenção, sem cuidado, não há, as coisas não perduram no tempo. É evidente que a arquitetura faz a sua parte e ajuda, mas eu acho que é graças sobretudo às pessoas que vivem nos albergues e que tomam conta dos albergues e que fazem o trabalho que nós conhecemos extraordinário que acontece nos albergues noturnos do Porto. E por isso, de facto, é verdade. Nós entramos nos albergues e a obra está muito bem conservada e mantida, apesar naturalmente dos problemas naturais que ocorrem nesta questão. Mas eu acho que é sobretudo graças ao trabalho que vai sendo feito pela equipa e pelas pessoas que lá estão, e só dar nota que sim, de facto, foi uma experiência muito interessante poder trabalhar com essa matéria, mais uma vez matéria existente, que nós procuramos preservar tanto quanto possível, construtiva e humana. É importante dizer que toda a obra foi feita com os sem-abrigo, com os utentes, desculpem, dos albergues no local, ou seja, teve que ser uma obra muito programada, muito faseada, aproveitando os espaços vazios para ir fazendo obra. Portanto, como é que vocês fizeram? Foi por pisos, Nuno? Foi no fundo de cima para baixo, da cobertura que estava desocupada e que se revelou um espaço fundamental para aumentar a capacidade de 60 para 75 camas. Importa dizer que os albergues estão sempre com lista de espera. Não é, Laudolino? Sim. Olá. E o Laudolino pode também dar nota, mas esse período o Laudolino já lá assistiu às obras. Foi grande desafio, aquilo foi Tetris por Tetris. Não ficou ninguém a dormir na rua, foi incrível. Foi incrível. E mais que isso, foi um edifício completamente desmembrado, continuar a albergar as pessoas, humanamente albergadas. Ou seja, não foi só um projeto. Sem um acidente incrível. Ou seja, também houve este projeto de logística, não é? Ao longo da obra. Que desafio. Foi um desafio grande, sim. Foi ganho, sim, completamente. Sim, muito planeamento. Parabéns. O Laudolino fala muito deste poder do espaço transformar realmente a vida das pessoas. E pergunto-lhe, agora que os albergues já têm alguns anos, não é? O Laudolino já esteve no edifício quando ele estava degradado, depois das obras, agora já passaram uns anos,
E pergunto-lhe se tem assistido, se tem a percepção que por causa deste projeto há mais pessoas, ou seja, mais pessoas são capazes de se reabilitar por causa do edifício ter estas condições, face ao anterior. É assim, no anterior, eu vou pôr isto desta maneira, que era como acontecia. Termos 24 pessoas numa camareta, termos um cilindro com 40 litros de água, aquilo chegava para uma pessoa, 2 pessoas. Estavam 24 dentro de uma camareta. Como é que era possível alguém fazer higiene? Portanto, começava logo no princípio do dia o mal-estar. Correto? Hoje isso não acontece. Hoje toma toda a gente banho e há sempre água quente. Há sempre condições. Só por aí já a disposição de levantar, de despertar, é completamente diferente. Quando nós nos levantávamos, era vou-me safar. Hoje eu vou tomar banho. Não é? Aquilo era uma luta, logo no despertar, era uma luta. Era uma projeção de onde a gente vinha. Que era lutar. Só essa comparação está muito mais humanizado, não tem. Estamos em paz, correto? Ali as pessoas reuniram condições, têm todas as respostas básicas respondidas. Mais que isso, têm uma equipa multidisciplinar fantástica, que está sempre à volta, sempre a tentar reabilitar, procurar ativa de emprego, todas essas partes. Nós temos ali, as pessoas quando chegam ali chegam completamente derrotadas, não trazem esperança. Vou tentar, não é? Vêm em resistência. E, portanto, esse é um trabalho muito difícil de recuperar pessoas, de recuperar a confiança, que as pessoas voltem a confiar, voltem a ter alegria, voltem outra vez. Vamos à luta, confiarem nelas, o potencial que têm, vêm completamente derrotadas. Portanto, isto é um trabalho que as condições que a casa oferece, toda a equipa oferece, acho que eu tenho visto muita gente, e só por isso faz sentido o meu trabalho, a ser Pode reabilitada. partilhar qual é o seu trabalho com as pessoas? Eu sou um par. Eu chamo-me um par porque sou um igual, não é? Eu cheguei na mesma condição de sem-abrigo, e por isso revejo-me completamente nas pessoas que entram, a linguagem corporal, todo o know-how que as pessoas trazem, que é o da rua. Portanto, eu sou um par. O meu trabalho lá é como educador de pares. E espero fazer e continuar a fazer. Sei que faço. Não em toda a gente, porque nós não conseguimos empatia com toda a gente. Nem toda a gente, ainda não é o momento que não fez o clique, mas penso que faço a diferença em estar atento, em ajudar, em às vezes dar reforços, que as pessoas precisam de ser ouvidas, porque na realidade quando vimos da rua, com toda a história que cada um traz e transporta, nós habituámos-nos muito a levar um não. Uma pessoa quando está na rua não tem higiene, ficamos um bocado agressivos, talvez, o nosso visual não é o melhor, nós cheiramos muito bem. Não somos seres muito agradáveis de ver à visão. E quando nós, por exemplo, no meu caso, que eu não sou do Porto, não conhecia aqui nada, se eu precisasse saber onde é que eram os correios do Bolhão, mal me dirigisse a alguém, a pessoa dizia logo que não tenho. Eu só queria uma informação. Então nós sofremos um bocado, isto é, para dizer, para não te expressar muito, quem entra nos albergues, entra com um bocado com muita malandragem, nós somos malandros, temos que nos safar, verdade? Mas entramos
derrotados, completamente derrotados. E este é o trabalho, que é muito bem feito. Nem sempre é o que nós queríamos, que conseguir logo, não é, as respostas. Cada um tem a sua velocidade, às vezes demora meses, outras vezes demora anos, mas estamos lá para todos. E o espaço ter sido reabilitado e conseguido veio-nos ajudar imenso nesse trabalho, porque as pessoas... Está muito mais humanizado. Não é, as pessoas estão tranquilas, têm todas as condições reunidas, todas as respostas primárias respondidas. Só talvez juntar que há 2 edifícios, o mais antigo que já foi reabilitado, onde já agora está aqui também outro autor, o Frederico Essa, não sei se está a Margarida Carvalho neste projeto, mas naturalmente houve um trabalho de muita proximidade com a direção dos albergues, está aqui o Filipe Costa Lima, a Carmo, estão aqui um grupo de utentes também dos albergues, é muito, de facto, faço minhas as palavras do Paulo, é muito bom ver-vos aqui. E dizer que também os 3 minutos que viram foi um desafio que colocámos à Sara de candidatarmos a um prémio ibérico de arquitetura, que tinha 3 minutos de filme, e a autoria e a concepção e este processo paralelo que nós vemos aqui no filme de reabilitação do Laudelino, mas também de reabilitação do edifício, é da autoria da Sara, e acho que foi até muito feliz e muito interessante. Tive sorte de encontrar um Laudelino, como vocês podem ver. E não foi por acaso que fomos finalistas também neste prémio de arquitetura, nesse prémio ibérico, por isso também, graças a esta visão da Sara, e acho que é um bom exemplo de como é que estas visões de um documentário e de um filme se pode cruzar com a arquitetura e com a vida, onde a vida acontece, citando o nosso diretor. Falar agora de cruzamento. Há pouco estava a apresentar as pessoas que iam estar a falar neste debate e a Paula já estava a perguntar ao Laudelino como é que ela poderia entregar a fruta aos albergues. Por isso eu achei, olha, escolhi mesmo os convidados certos. Escolhi mesmo os convidados certos. A Paula sabe mais sobre o bolhão do que o Nuno e eu seguramente, e muito mais do que todas as pessoas que estão nesta sala, porque a Paula tem que partilhar connosco há quantos anos é que já está no bolhão. Há 39. E já teve diferentes negócios, não foi, Paula? Não, eu vendi peixe 20 anos, era empregada. E agora estou na fruta. Juntei o útil ao agradável. Mas houve aí outra história de amor que não me está a querer contar e que já me contou. Também não é para contar tudo. Todas as pessoas que eu entrevistei, comerciantes, todos eles me contaram uma história de amor de alguém que se apaixonaram dentro do mercado. Aquilo é realmente uma verdadeira família lá dentro. Estou a dizer, juntei o útil ao agradável. A Paula disse-me também que a sua banca não estava muito longe, a banca atual que tem não estava muito longe de onde estava anteriormente. Um bocadinho por causa de Fontanário. E agora, quais são as diferenças? A banca, atenção, que a banca não é minha, é do meu companheiro. E o que é que tem visto de melhorias face a este novo espaço e este novo mercado reabilitado? Muita coisa. Começou pela limpeza e pelos clientes também. Agora ninguém se queixa de nada, está tudo consolado. Nuno, acho que é muito interessante perceber no documentário que um edifício desta dimensão é um edifício que nunca fica fechado, não é? Há sempre coisas a serem ajustadas e a serem melhoradas. Não sei se queres falar um bocadinho disso e simultaneamente desafiava-te a falar também deste espaço público, como tu falas no documentário, é uma verdadeira surpresa também, não é? Sim. Nós temos esta ideia romântica do mercado de frescos, não é? De que abrir o guarda-sol, abrir uma mesa e temos o mercado. E
a exigência regulamentar, normativa, as exigências de limpeza, a complexidade de um edifício deste é enorme. E por isso daí nunca ser um assunto fechado, porque os comerciantes vão mudando, as atividades vão mudando, as necessidades vão mudando, portanto, e há fenómenos como aqueles que vimos da Rosa Maria, em que a chuva faz basicamente isto. Portanto, isto é um bocado imprevisível para a arquitetura. A arquitetura, ok, não faz milagres, quer dizer. Mas é verdade, ela, apesar de estar protegida, e aquilo de ter um balanço de proteção enorme, era o último sítio onde a gente imaginava que pudesse ainda chegar chuva. Mas acontece, portanto, e há sítios há zonas onde está a entrar sol, umas franjas, que já temos desenhados uns toldos para resolver, portanto, há mobiliário complementar de apoio que é necessário, há sítios, talvez a execução do pavimento não tenha sido a melhor, onde há acumulação de água, etc, etc, etc. Ou seja, e cá estamos para ajudar a resolver o que for preciso, mas acho que globalmente as pessoas estão contentes, satisfeitas, está a correr bem, é evidente. Eu falo por mim, eu estou contente. Cada qual fala por si. Eu estou muito contente. Outra coisa que também foi surpreendente, que fui falando com os comerciantes, porque havia esta ideia, não, o mercado do bolhão é só para os turistas, não é? Mas eu fui falando com os comerciantes e não é essa a perspectiva que tenho. Vocês têm muitos clientes locais, não é? Temos muitos clientes locais e clientes que vêm todas as semanas, se não é todas as semanas, é de mês a mês. Temos muitos portugueses. Isso as pessoas habituaram-se a dizer que o mercado é só para turistas, mas não é. É mentira. E essa preocupação até na escrita das próprias ruas, não é? Não, sim, isso é se calhar do Eduardo Aires, não é? Isso é obra estão aqui vários membros da equipa de gestão do mercado, Tânia, Francisco, Cristina. Eu acho que é muito importante. Isto é um desafio diário muito... São muito importantes, de vez em quando também nos aturam. E coitados. Portanto, a obra de facto está entregue a eles. Não é? São eles que agora diariamente tomam conta do bolhão. Uma equipa muito reduzida, precisavam com certeza de muito mais mãos para fazer o que fazem e a gerir também uma extensão do espaço público, não é? Que é aquela galeria. Eu acho muito interessante no bolhão não se ter caído na tentação de encontrar um programa out of the box, tirado da cartola para ocupar os espaços que sobravam. Isto é muito interessante, poder os espaços estarem disponíveis para eventos e para atividades, ora mais próximos do frescos, ora menos, mas que são um espaço público da cidade. E outro dado que o documentário eventualmente não toca, mas que é muito interessante e que hoje fomos ver, acho eu, e isto não foi a arquitetura, uma ideia redentora que o fez, foi o processo que revelou a hipótese de fazer a entrada da cave logística por uma rua à cota baixa, longe, libertando totalmente a entrada e as ruas circundantes do mercado, também para a apropriação pública, ou seja, através de um portão, ocupando 0 metros quadrados de espaço público, faz-se o acesso à cave logística. E isto acho que é uma dádiva para a cidade e verdadeiro investimento público, porque fica a cidade e ficam as fachadas e as ruas disponíveis, e ao contrário, como a Paula bem se recorda, de antes as cargas e descargas bloqueavam as ruas, ou era por cima, ou era por baixo, tudo feito às costas. Isso também é uma diferença muito grande a nível de benefício, não é? De funcionamento. Imagino. É partilhar connosco essa experiência da zona técnica? Não vou lá descarregar, mando empregado. Já agora. É diferente, é mais saudável porque ninguém vê o que é que se descarrega, o que carrega, põe-se nos armazéns e é mais limpo. Porque entrar a carga de manhã pela porta principal parecia que não, ficava feio. Há uma das coisas que tu referes várias vezes no documentário, que este projeto não seria possível
se não houvesse esta coragem política de estar do vosso lado. Portanto, esta decisão política também ser informada pela arquitetura, mas a arquitetura também ser suportada por esta coragem política. Com esta experiência do mercado, o que é que te ensinou sobre esta relação entre política e arquitetura que tu podes levar de ensinamento para outros projetos ou partilhar com as pessoas que estão a assistir? Bom, há este lugar comum na arquitetura, não é? Que não há boa obra de arquitetura sem bons donos de obra, sem bons clientes. E eu, de facto, o Bolhão eu acho que é um caso bastante exemplar, porque nós vivemos momentos muito desafiantes a nível de contratação pública da arquitetura, não é? Muitas das grandes decisões neste país e de construções e obra pública está a ser feita sobretudo com base no prazo e no preço, ou sobretudo no preço. E o Bolhão é um exemplo paralelo a este caminho. Portanto, reparem, termos um país que basicamente funda a sua contratação pública com base no preço, retirando a palavra qualidade da equação, é altamente preocupante. Isto porque a qualidade introduz subjetividade e o Tribunal de Contas não gosta de subjetividade e foge da litigância. É este o argumento. Portanto, isto é um problema fundíssimo que tínhamos que todos refletir, e eu acho que o Bolhão conseguiu, por força do valor material, pelo valor humano, fugir a esta circunstância e fazer este caminho de ponderação entre valores e obra e construção de obra, sabendo também da urgência que isto significava para a cidade. E tivemos a sorte de ter um governo, como eu disse ali, que de facto conseguiu juntar estas várias dimensões e, claro, sob a liderança do Presidente da Câmara, isso que não haja qualquer dúvida. Ao fim de 30 anos, finalmente, isto concretizou-se por força de um governo e de uma liderança objetiva que levou isto para a frente. Portanto, aqui este mérito é inequívoco. E acho que houve um grande consenso político e da cidade em relação ao projeto. Mas o mesmo também se podia dizer dos albergues, ou seja, esta visão, isto podia ser feito de uma forma totalmente miserabilista e expedita e a resolver o problema imediato como tinha sido feito até aí, ou podia ser feito de uma maneira mais radical em benefício dos utentes. Radical na forma como acabou por mexer no edifício, aparentemente mexendo pouco, mas na prática mexendo bastante, e radical no pressuposto de manter os utentes, porque os albergues, como imaginam, não se poderiam dar ao luxo de perder a subvenção do Estado durante as próprias obras, porque é dessa subvenção dos utentes que também eles vivem. Portanto, eu acho que há esse paralelo entre os dois projetos, essa visão política também de ambos e estratégica, para lá de uma visão de mercearia e de gestão pura e dura, não é? Porque era muito fácil ter entregue o Bolhão a um grupo estrangeiro que economicamente o tornasse viável. Era muito fácil ter coberto o Bolhão integralmente, transformá-lo numa galeria, conforme estava previsto no projeto anterior, e enchê-lo de parques de estacionamento, apesar de existirem centenas e centenas de lugares de estacionamento na envolvente, etc, etc, etc. Portanto, não há boas decisões, não há boa arquitetura, não há boa arquitetura, não há bons projetos se não houver discernimento, capacidade e cultura política. Eu se calhar agora abria as perguntas ao público. Não há perguntas? Acho que só são estrangeiros. Nós falamos em português. Eu fiquei muito sensibilizada de ver que, quer num projeto, quer no outro, foi tida em conta a vida da cidade e a vida das pessoas que nela habitam.
quer vendedores, quer os portuenses que todos os dias entram e saem e utilizam os serviços, ou só vão lá, muitas vezes só para ver aquela beleza de cor, aquela beleza do espaço e a vida que tem ali dentro daquele bolhão. Pergunto ao Nuno Valentim se acha que ficou ainda alguma coisa importante para fazer ali naquele espaço. Eu sei que nenhuma obra está terminada, nem a da minha casa está terminada, não é? Mas faço essa pergunta. Acha que havia alguma coisa que pudesse beneficiar, que gostaria até de ter feito e que não foi possível por causa do dinheiro, da política ou disto? Sim, eventualmente gostaríamos de ter podido também pensar o exterior, envolvente, o que é que, pelo menos deixar esboçado o que é que a envolvente próxima do bolhão se poderia vir a tornar e de que forma poderia contaminar, mas se calhar lá chegaremos. E acho que também falta ainda ao projeto o valor do uso e da utilização, no fundo a patine. E ainda há restaurantes por abrir, há lojas que ainda não abriram. Alguma desarrumação que tem que ser negociada também com a equipa de gestão, ou seja, isto é muito, esse é um grande desafio, não é? De saber até onde, porque por um lado o mercado até aguentava essa personalidade de cada banca, por outro há naturalmente limites que têm que ser estabelecidos e cumpridos, não é? Portanto, mas eu globalmente responderia que eu acho que seria mais a nível urbano que eu veria a possibilidade de levar mais longe a obra, não é? E talvez mais algum equipamento interior que podia ser feito. Já no caso dos albergues, deixem-me dizer-vos que há uma segunda fase da obra que está esboçada por outra equipa projetista, porque nós na altura estávamos precisamente também muito ocupados com o bolhão e que me parece que é fundamental. O que foi feito até agora foi o que era prioritário, ou seja, quartos... As pessoas. Era o que era prioritário. Os quartos, o banho... Pronto, é evidente, hoje quem foi visitar os albergues viu a zona do refeitório, viu a parte dos ateliês, toda essa zona... A própria acessibilidade ao edifício está prevista a ser muito melhorada nesta segunda fase, para a qual tem que ser angariado fundos, tem que ser trabalhada, e é um projeto muito importante e muito interessante que desde já também vos convido a apoiar e estarem atentos, porque podem, de certeza que o vosso apoio... Não hesitem, é uma causa nobre, não hesitem. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? For the ones that didn't understand the debate in Portuguese, but watched the film, you can also make some questions if you want. Tem lá em cima, não sei se podem chegar ao microfone. Está a chegar. Boa noite. Eu gostava de falar sobre algumas coisas que eu vi, porque eu já tinha visto o resto. E há uma coisa que o Nuno Valentim disse, eu enquadro a possibilidade que nós temos de falar sobre um equipamento tão importante para a cidade como uma reflexão que permite também perceber o que é intervir, ou como é que se pode intervir de uma forma qualificada no património imenso que nós temos na cidade. E o Nuno disse uma coisa que eu acho que é verdadeira.
mas é incompleta. Porque o Nuno diz, não se faz boa arquitetura sem ter bons donos de obra, sem ter bons clientes, sem os clientes estarem interessados em participar num processo, porque fazer arquitetura, fazer uma obra é um processo. Tem um começo, tem um desenvolvimento e tem um fim. E eu sempre reagi ao longo de toda a minha vida contra o corporativismo. Eu acho que é justo e deve ser dito que não se faz boa arquitetura sem bons clientes, bons donos de obra e sem um bom arquiteto. E eu sou de uma geração, podia ser quase pai do Nuno, não é? Quando foi decidido pela administração da cidade, pelo governo da cidade, porque o Nuno falou em governo, mas é o governo da cidade, ter este tipo de intervenção, reunir as condições para poder constituir uma equipa de projeto que, de uma forma completamente diferente, ainda por cima, um arquiteto que era um miúdo que ia fazer o projeto, houve muita gente que disse muita coisa, que eu não vou repetir agora. E felizmente que essa muita gente se foi calando e que neste momento está muda. Porque, de facto, nós estamos perante uma intervenção, quer do ponto de vista da sua concepção, da sua formatação exemplar, o modo como uma Câmara pode fazer uma intervenção na cidade, quer do ponto de vista da forma como foi possível organizar uma equipa de projeto e de engenharias, porque as engenharias hoje ficaram aqui um bocadinho de fora, mas eu acho que foram também fundamentais para que o projeto coordenado, a obra coordenada, pudesse ter esta qualidade final, que parece que tudo foi muito fácil de fazer. E, portanto, eu não queria deixar isto, dizer assim, eu sou da opinião que há arquitetos que não deviam fazer arquitetura e acho que há arquitetos que deviam fazer muito mais arquitetura. Parabéns, Nuno. Muito obrigado. Eu só queria aproveitar a deixa para, de facto, referir o trabalho de engenharia, não é? De que é cada vez mais pesado em qualquer obra e, de facto, nós tivemos a sorte de ter uma excelente equipa de engenharia coordenada pelo professor Cardoso Teixeira, mas também com um querido amigo e um dos maiores engenheiros portugueses, talvez os 2 maiores engenheiros portugueses, o professor Vasco Freitas, que está aqui também, e o professor Aníbal Costa. E, de facto, é um privilégio estar ao pé de pessoas com essa sabedoria e que, no fundo, estão sempre... não há também boa arquitetura sem boa engenharia, não é? Isso é verdade. Mais perguntas? Ali em cima, mais uma. Olá, boa noite. Olá. Queria só fazer um pequeno comentário em relação àquilo que perguntavam há pouco ao Jesus sobre qual o impacto das obras de requalificação dos albergues noturnos do Porto. Eu trabalho numa equipa de rua, Olá Jesus, da Porto de Abrigo, e portanto conheço muito bem o espaço dos albergues, já visitei uma série de vezes, e a verdade é que as coisas mudaram um bocadinho na rua depois das obras terem sido feitas. Isto porque, como o Jesus diz e bem, as coisas, não é? As notícias circulam, as pessoas que estão na rua conhecem-se todas entre elas e a fama que os albergues tinham antes das obras era de que era um sítio onde não se podia estar, precisamente porque as pessoas estavam todas na mesma camarata, havia muitos roubos, era um problema, portanto, além desta questão da água quente, havia o problema da privacidade, havia roubos dentro do albergue e, portanto, isto era algo que era intolerável, não é? Portanto, bastava pensar que estas pessoas, quando estavam na rua, estavam sozinhas no seu canto e portanto, tinham as suas regras e em geral, até nem aconteciam problemas de maior. E depois tinham que se confrontar com a realidade de estar debaixo de um teto, mas estar, na verdade,
quase em piores condições, não é, do que na rua, porque estavam sujeitas a coisas que não aconteciam quando se estava na rua. E a verdade é que depois das obras terem sido feitas, também circulou agora, não é? E é esta a noção que agora circula na rua, de que os albergues estão num espaço muito mais acolhedor, que devolveu alguma dignidade às pessoas, não é? Que vinham da rua. E, portanto, isto foi realmente muito importante. E é agora isto que circula nas ruas do Porto. As pessoas estão mais disponíveis para integrar os albergues, precisamente porque a fama dos albergues mudou. E isso é importante e acho que é importante que a equipa que trabalhou nesse projeto também saiba isto, não é? Do impacto que isto teve nas pessoas. Era isso. Obrigado. É um facto. Na realidade, esta direção, equipe técnica, tem culpa nisso, porque realmente humanizou bastante os albergues. A preocupação que existe em que as pessoas se sintam realmente seguras, não é só o bem-vindos, não é? Existe também esse cuidado de que não exista ações paralelas, aquelas ações que acontecem na rua. Isto é um género de... Se nós permitirmos, em qualquer espaço, que exista más intenções, as pessoas acabam por ficarem reféns. E debaixo de um teto, como disse muito bem, é muito complicado. Na rua dá-se um passo ao lado, não é? E mete-se noutra rua e está feito. Dentro de um espaço é muito complicado. Sei de histórias muito antigas que realmente lá aconteciam, histórias de que alguém vinha da rua e trazia uns ténis razoáveis e mal entrava, passado uma hora ficava sem eles. É um facto. Dizem que é verdade. Não vivi essas situações, mas nós agora preocupámos-nos muito em que as pessoas se sintam seguras, que descansem, que se nós termos as respostas básicas respondidas, mas não estamos a dormir com o olho aberto e o outro fechado, está tudo perdido, não é? Não existe confiança, não existe tranquilidade. Portanto, mais vale realmente estar na rua, não é? Penso que isso está a ser conseguido, a continuidade, o cuidado do espaço, está sempre... O espaço está novo, continua novo. Culpados somos nós por manter sempre... Não é, uma porta está estragada, coloca-se a porta direita. Está uma torneira estragada. Pois, isto é um trabalho que é para as pessoas, para nós, que utilizamos aquilo para que nos sintamos confortáveis e seguros, que é muito importante. A segurança é muito importante. Obrigado. Eu tenho uma pergunta para a Paula. Oh, Paula, explique-nos lá, como é que está a vizinhança entre vocês? Vocês dão-se bem lá no Bolhão? Mais ou menos. Não... Se eu estiver a vender, não olho para ninguém. Se eu não tiver, tenho que olhar. Oh, Paula, mas contou-me a mim que era boa colega. Eu? Sim. Elas já que sabem. Eu posso dizer o que quiser. Eu acho que sou, mas se perguntar às minhas colegas, elas dizem que não. Não vou dizer que sim. É que uma das críticas que nós temos às vezes ouvido é que de antes, pronto, havia divisões entre vocês, estava cada um no seu cantinho e agora como nós tiramos as divisórias, que às vezes... Agora não. Antigamente era pior. Era. Ok. Ainda bem. Agora não se pode fazer muito barulho, tem que se falar baixinho. Senão tenho ali 3 doutores. Não, está tudo bem. Está tudo bem. Comigo elas estão todas à vontadinha. Tenho estado descansado. Eu termino então este debate agradecendo ao Nuno por nos ter devolvido o bolhão de estar de volta à cidade. Agradecer também por este projeto dos albergues, que acho que já perceberam por estes testemunhos o impacto positivo que tem na vida das pessoas. É isto que também quisemos mostrar com estes filmes e agradecemos ao Nuno por ter confiado ao longo destes anos esta possibilidade de demonstrar como é que a arquitetura pode ter um
um impacto positivo na vida das pessoas e na construção de melhores cidades. E obrigada a vocês por terem, no final do dia, terem vindo partilhar estes minutos a ver o filme e a partilhar esta conversa também. Obrigada a todos. Obrigado. E obrigado, Paulo e Laudelino. Obrigado.